Olá, tudo bem? Me chamo Leonardo Gonçalves. Estou aqui para compartilhar dessa apresentação para com vocês, cujo tema é o livro de Urântia e a glândula pineal. Vamos iniciar então. O livro de Urântia e a glândula pineal. A glândula pineal é responsável pela nossa receptividade, a nossa conexão espiritual. A palavra espírito tem sua raiz etimológica no latim espíritus, que significa respiração ou sopro. Então, sua espiritualidade está na arte de respirar. Aqui, o documento 160 de Rodin de Alexandria, o documento do livro de Urântia, nos diz que o documento 160, seção 1. Considero-me profundamente impressionado com o costume que Jesus tem de apartar-se e de, sozinho, enganjar-se nessas sessões de sondagem solitárias dos problemas da vida, na busca de reservas novas de sabedoria e energia, para enfrentar as múltiplas demandas do serviço social, de estimular e aprofundar o propósito supremo da vida, ao sujeitar a personalidade total à consciência do contato com a divindade, de lutar por alcançar métodos novos e melhores ajustamentos às situações sempre mutantes da existência nesta vida, de efetuar aquelas reconstruções vitais e os reajustes nas atitudes pessoais, que são tão essenciais ao discernimento elevado de tudo que é real e que vale a pena, e de fazer tudo isso com os olhos apenas na glória de Deus, e respirar com sinceridade na oração favorita do vosso Mestre. Não o meu desejo, mas o vosso seja cumprido. Então, esse documento nos revela que Jesus, sempre na busca de reservas novas de sabedoria e energia, nos reajustes das atitudes pessoais, que são tão essenciais ao discernimento elevado de tudo que é real e que vale a pena, e de fazer tudo isso com os olhos apenas na glória de Deus, e respirar com sinceridade na oração favorita do vosso Mestre. Não o meu desejo, mas o vosso seja cumprido. Então, mais à frente, eu volto para mostrar a importância de aprimorarmos nossa respiração. A imaginação e a receptividade espiritual, assim como nos mostra o próximo documento, que a glândula pineal funciona como uma antena espiritual para a nossa receptividade, que é o documento 49, os mundos habitados. 49, seção 5. A categoria segundo a recepção do espírito, há 3 grupos de modelos de mente, no que diz respeito ao contato que se refere à questão espiritual. Essa classificação nada tem a ver com a categoria dos mortais, quanto a terem 1, 2 ou 3 cérebros. Refere-se essencialmente à química de glândulas, mas particularmente à organização de certas glândulas comparáveis aos corpos pituitários. As raças em alguns mundos têm uma glândula, em outros têm 2, como em Urântia, enquanto em outras esferas ainda, as raças têm 3 desses corpos extraordinários. A imaginação e a receptividade espiritual inerente são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial. Então, esse documento 49 nos revela que a recepção do espírito refere-se essencialmente à química de glândulas. Química essa que está relacionada com a produção de hormônios e substâncias químicas que atuam como mensageiros em nosso organismo, mais particularmente a organização de certas glândulas comparáveis aos corpos pituitários. Corpos pituitários esses que são massas anormais que se desenvolvem na parte da frente da glândula pituitária ou hipófise, e que nossas raças de Urântia temos duas dessas glândulas, em que eles as consideram extraordinárias. Então, nos é revelado que temos 2 principais glândulas e que a imaginação e a receptividade espiritual inerente, que está unido e que nos é inseparável por natureza, são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial, onde vamos poder estar vendo mais à frente. E quais são essas 2 glândulas? Essas 2 glândulas são a glândula pituitária e a glândula pineal, que regulam a maior parte dos processos mais importantes hormonais
com processos químicos fundamentais para o nosso organismo. A glândula pituitária, chamada também de hipófise, tem sua principal importância por ser considerada a glândula mestra, pois ela é quem regula as funções de outras glândulas endócrinas subordinadas. A glândula pituitária ou hipófise é uma pequena glândula localizada em um espaço chamado célula túrcica. A hipófise está conectada diretamente ao hipotálamo, proporcionando um elo entre o cérebro e o sistema endócrino. A glândula pituitária é dividida em duas partes, a anterior e a posterior, cada uma com funções diferentes. Primeiro é a hipófise anterior. A hipófise anterior, a maioria dos tumores da hipófise, que são os corpos pituitários, se inicia na parte anterior da glândula pituitária. Ela produz vários hormônios que controlam outras glândulas endócrinas, como o hormônio do crescimento, por exemplo, que promove o crescimento corporal durante a infância. Se o corpo de uma criança ou adolescente produz muito hormônio do crescimento, eles crescerão mais do que o normal. Essa condição é denominada gigantismo. Se um adulto produz hormônio do crescimento em excesso, os ossos das mãos, pés e faces continuarão crescendo, fazendo com que as características físicas normais percam sua simetria e tamanho habitual. Essa condição é chamada acromegalia. O hormônio tireoestimulante, TSH, estimula o crescimento da glândula tireoide e a liberação de hormônios pela glândula que regula o metabolismo corporal. O hormônio adrenocorticotrófico, ou corticotrofina, ACTH, faz com que as glândulas suprarrenais parem de crescer e produzam hormônios asteroides. O hormônio luteinizante, LH, e o hormônio folículo estimulante, FSH, nas mulheres regulam a ovulação e a produção de estrogênio e progesterona. Nos homens, LH e FSH controlam a produção de testosterona e de espermatozoides pelos testículos. Prolactina, encarregada da produção de leite da mama feminina. Sua função em homens não é conhecida. E a hipófise posterior. A hipófise posterior é onde os hormônios produzidos pelo hipotálamo são armazenados e liberados na corrente sanguínea. Vasopressina, o hormônio antidiurético, faz com que o rim retenha água no corpo e não elimine tudo na urina. Sem vasopressina, a pessoa ficaria desidratada. Essa condição é chamada diabetes insípida. Ocitocina, faz com que o útero se contraia durante o parto e os seios liberem leite, quando a mulher amamenta. Então, notamos o quanto é importante a glândula pituitária, por produzir e secretar diversos hormônios de grande importância para o funcionamento do nosso organismo, além de ser considerada a glândula mestra, por ser responsável por regular as demais glândulas endócrinas do nosso organismo subordinadas a ela. E temos aqui a imagem onde a glândula pituitária se localiza e as demais glândulas endócrinas subordinadas. Aqui podemos ver onde fica localizada em nosso cérebro a glândula pituitária e as glândulas subordinadas, as glândulas endócrinas subordinadas a ela. Podemos ver que ela é a glândula mestra. Ela fica localizada aqui na célula túrcica, né? E é dividida em duas partes, tanto na hipófise anterior como a hipófise posterior. E a outra glândula é a glândula pineal. A glândula pineal, também conhecida como epífise, é uma pequena glândula de 120 miligramas. É uma glândula endócrina do cérebro dos vertebrados. A glândula pineal produz melatonina, o hormônio derivado da serotonina, que modula os padrões de sono nos ciclos circadianos e sazonais. A forma da glândula se assemelha a uma pinha, daí o seu nome, a glândula pineal. Está localizada no epitálamo, perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios, escondida em um sulco onde as duas metades do tálamo se unem. Aqui temos a imagem de um cérebro cortado ao meio, onde podemos ver aqui a glândula pineal, bem pequenininha, mas de grande importância. Também temos uma imagem onde podemos ver a glândula pineal e a glândula pituitária. E temos a representatividade.
da simbologia da pinha, né, onde percebemos a importância da glândula pineal com sua representatividade pela pinha em diferentes culturas, como na filosofia, os egípcios, os sumérios, islâmica, hinduísmo, no espiritismo e também no Vaticano. No Vaticano, por exemplo, vemos sua representação no cajado do Papa e na Praça Central do Vaticano. Aqui podemos ver, né, uma pinha no cajado do Papa. Aqui também podemos ver uma representação da pinha. Aliás, acredito que seja uma das maiores do mundo, né? Fica na Praça Central do Vaticano. E também é representada como uma pinha no hinduísmo, islamismo e outros. Aqui está no monumento lá em Jerusalém, né, no hinduísmo, no islamismo. Também na filosofia. Na filosofia, o René Descartes, o filósofo e cientista do século XVII, possuía grande interesse em anatomia e fisiologia. Ele discutiu a glândula pineal em 2 de seus livros e afirmava ser a glândula o ponto da união substancial entre o corpo e a alma, um órgão com funções transcendentes. Ele a considerava como o polo da alma. Então podemos ver que lá no século XVII já tinha um filósofo aí, René Descartes, né? Quem a considerava a glândula o ponto da união substancial entre o corpo e a alma, um órgão com funções transcendentes. No Espiritismo e Teosofia. No Espiritismo, já foi usada para tentar explicar supostos fenômenos paranormais como a clarividência, a telepatia e a mediunidade. Em Missionários da Luz, obra de Chico Xavier atribuída ao espírito André Luiz, a epífise é descrita como a glândula da vida espiritual e mental, que caracteriza um órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Então, já vemos aqui também que no Espiritismo, né, eles já consideravam como a glândula da vida espiritual e mental, que caracteriza um órgão de elevada expressão no corpo etéreo. E no final do século XIX, Madame Blavatsky, fundadora da Teosofia, relacionou a glândula pineal com o conceito hindu de terceiro olho, ou Anja Chakra. Essa associação continua popular atualmente. E também na mitologia suméria. Na mitologia suméria, nas tábuas de argila e cuneiforme, na história do Gilgamesh, os Anunnakis têm como símbolo da sabedoria, do discernimento a pinha, do qual também falam os modernos indianos, ou seja, o terceiro olho no meio da fronte, que permite ver as coisas além das aparências. Os Anunnakis, os Nefilim citados em Gênesis, né, os que sabemos ser os 100 de Caligastas, o príncipe planetário que vieram aqui na primeira revelação em Urântia, justamente eles vieram com o propósito, né, com a missão de trazer civilização e expansão de consciência, sabedoria para os humanoides. E essa expansão de consciência é sempre representada por uma pinha, né, pelo símbolo de uma pinha. Podemos ver aqui uma pinha, né, na mão de um deus sumério e um Anunnaki, um Nefilim. Quem tiver dúvida a respeito do Nefilim, aí do Anunnaki, tem um vídeo no YouTube aí do Neemias, né, no Café Volante, aqui explica a respeito dessa questão dos Nefilins, né, serem os 100 do Caligasta, o príncipe planetário, que vieram na primeira revelação aqui Urântia. E isso tudo se encontra na mitologia suméria. No documento 49, na verdade, essas mitologias, que consideram a glândula pineal como terceiro olho místico, como os egípcios, por exemplo, que a consideravam como olho de Horus, já diziam. Eles conheciam e falavam por inúmeras eras de que o terceiro olho era visto como uma maneira de alcançarmos níveis mais elevados de consciência, enquanto ainda presente no corpo físico, pois é um órgão mortal, assim como nos mostra o próximo documento. 49 aqui do livro de Urântia, na seção 5. Diz que, entre os tipos de recepção do espírito, 65% são do segundo grupo, como as raças de Urântia.
12% são do primeiro tipo, naturalmente menos receptivos, enquanto 23% têm uma inclinação espiritual maior durante a vida terrestre. Tais distinções, contudo, não continuam depois da morte natural. Todas essas diferenças raciais prevalecem tão só durante a vida na carne. Da mesma maneira, nos informam nossos ancestrais de que somente enquanto na vida da carne podemos usufruir dessa dádiva de Deus, pois é um órgão mortal. Então, tanto nossos antepassados, né, que diziam que conheciam e falavam por inúmeras eras que o terceiro olho era visto como uma maneira de alcançarmos níveis mais elevados de consciência, enquanto ainda presente no corpo físico, né? Como diz aqui no livro de Urântia, que tais distinções, contudo, não continuam depois da morte natural. Todas essas diferenças raciais prevalecem tão só durante a vida na carne. Então, temos que usufruir dessa dádiva enquanto, né, vivos aqui em matéria. E a melatonina, segundo a ciência? Segundo a ciência, que vem nos revelando o poder e a importância da glândula pineal, nos diz que a melatonina ela reduz o estresse, melhora o metabolismo, reduz os triglicerídeos no sangue, reduz doenças cardíacas, aumenta as respostas do sistema imunológico, diminui tumores, aumenta o sono REM, reduz a gordura corporal, elimina os radicais livres, ajuda no funcionamento das mitocôndrias, aumenta a longevidade, é protetor neural e promove o reparo do DNA. Ainda muito ver isso. O quanto é importante a melatonina. A melatonina, segundo a ciência. Durante a noite, no escuro, a glândula pineal começa a produzir e secretar melatonina, que com todas essas funções nos é de muita importância, pois todos os dias nosso organismo perde cerca de milhões de células, e durante a noite essas células são repostas, refeitas através de visão celular, que é a chamada mitose. E para que isso aconteça, as células precisam de energia. E durante esse processo de renovação, essa energia liberada libera os radicais livres, que se voltam contra as nossas células, as atacando. Onde entra a melatonina, para combater os radicais livres, nos livrando das toxinas. A melatonina é o nosso antioxidante natural, nos ajudando a proteger nosso sistema imunológico, nosso coração e renovando todas as células. E a nossa glândula pineal também produz luz. Aqueles flashes que temos com os nossos olhos fechados, mesmo no escuro, são produzidos pela glândula pineal. Ela é quem nos transmite as imagens durante os sonhos. Essas imagens são produzidas na região do parietal, do córtex cerebral e no tálamo esquerdo. E o mais interessante, né, é que dentro da glândula pineal também contém água. E dentro dessa água existem milhões de minúsculos cristais de DMT, ou dimetiltriptamina, que é considerada alucinógenos, substâncias psicodélicas pertencentes ao grupo da triptamina, que é semelhante à serotonina e à melatonina. Esses hormônios são derivados do aminoácido triptofano, que fazem nossa receptividade espiritual através da respiração sincera. Então, é impressionante, mas dentro daquela pequenina glândula, né, contém água, e dentro dessa água existem milhões de minúsculos cristais de DMT, ou dimetiltriptamina, que são considerados alucinógenos. Incrível, né? E como nos revela o documento 49, que o quê? Que refere-se essencialmente à química de glândulas, e que a imaginação e a receptividade espiritual inerentes são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial, né? Inerente, que quer dizer unido a você, inseparável por natureza. Né? Então, aqui mostra a questão da química diferencial, né? Que é o que se refere isso aqui à imaginação e receptividade espiritual. E o documento 110, seção 1, nos diz: não
Não se deve considerar que os ajustadores vivam no cérebro material dos seres humanos. Eles não são parte orgânica das criaturas físicas dos gênios. O ajustador do pensamento pode ser visualizado mais apropriadamente como residindo na mente mortal do homem, do que existindo dentro dos confins de um único órgão físico. E o ajustador, indiretamente e sem ser reconhecido, comunica-se constantemente com seu sujeito humano, especialmente durante as experiências sublimes de contato adorador da mente para com o espírito na supraconsciência. Então, esse documento 110, ele nos revela que não devemos considerar que os ajustadores do pensamento vivem em nosso cérebro material dentro de algum órgão, mas é mais apropriado visualizarmos como residindo em nossa mente. Depois que o ajustador do pensamento, indiretamente e sem ser reconhecido, comunica-se constantemente com seu sujeito humano, especialmente durante as experiências sublimes de contato adorador da mente para com o espírito. Aonde? Na supraconsciência. Sua supraconsciência é sua consciência superior ou mais elevada. Então, o ajustador do pensamento não reside dentro de um órgão nosso como a glândula pineal, por exemplo. Mas é mais apropriado visualizarmos que ele reside em nossa mente, na sua supraconsciência, sua consciência mais elevada, da mesma maneira que a sua epífise, uma glândula que está mais elevada em termos de qualidade natural, como nos mostra a etimologia. Segundo a etimologia, a palavra epífise deriva da língua grega. O prefixo epi significa acima, sobre, de forma superior, de ordem superior. Fise origina-se da palavra grega physis, que quer dizer natureza. Portanto, epi mais fise igual epifise. Representa uma glândula que está em um grau superior em termos de qualidade natural. Então, notamos que ambos estão elevados, tanto o ajustador do pensamento, que reside em nossa supraconsciência, que é a nossa consciência mais elevada, como a nossa glândula pineal, que é uma glândula em termos de qualidade natural mais elevada. O documento 110, seção 1, nos diz: o ajustador permanece convosco mesmo em todos os desastres e durante todas as enfermidades, desde que não destrua por inteiro a vossa vida mental. E quão cruel para ele é saber que vós corrompeis deliberadamente ou que poluis o corpo físico, que deve servir de tabernáculo terreno para essa maravilhosa dádiva de Deus. Todos os venenos físicos retardam grandemente os esforços do ajustador no sentido de elevar a mente material. E da mesma forma, os venenos mentais do temor, da ira, da inveja, do ciúme, da suspeita, da intolerância interferem tremendamente no progresso espiritual da alma em evolução. Esse documento, ele nos revela da mesma maneira que a ciência vem também nos revelando, de que hábitos não saudáveis em geral, como a má alimentação, excesso de flúor, pensamentos tóxicos relacionados ao medo, ansiedade, raiva e pensamentos negativos, calcificam nossa glândula pineal, pois é uma energia de baixa frequência contínua atingindo essa área dentro de sua mente. Não devemos calcificar nossos cristais dentro da glândula pineal. Eles precisam se manter líquidas, para que, quando ativada, gere energia própria e emite DMT. Pois nos é comprovado que cristais podem energeticamente se replicar, se duplicar, se comunicar, reter e transmitir informações. Eles têm a capacidade de liberar altos níveis de energia. Então, essas são coisas que não são nocivas à glândula pineal, pois podem calcificar seus cristais. E o documento abaixo nos revela aqui, o documento 91, seção 7. Aqui. Os grandes educadores religiosos, os profetas das idades passadas, não eram místicos extremados. Eram homens e mulheres conscientes de Deus, que serviram melhor ao seu Deus pelo serviço não egoísta aos seus semelhantes mortais. Jesus frequentemente levava os seus apóstolos para longe, por curtos períodos,
meditassem e orassem, mas durante a maior parte do tempo ele os mantinha no serviço e no contato com as multidões. A alma do homem requer exercício espiritual, tanto quanto alimento espiritual. Esse documento nos mostra que Jesus levava seus apóstolos para meditar e orar por curtos períodos, pois a alma do homem requer exercício espiritual, tanto quanto alimento espiritual. E assim, procurarmos ter hábitos nocivos à nossa extraordinária glândula pineal, como a ciência nos forneceu um vislumbre sobre o ato de respirar. E por isso a respiração é tão importante. Lembre-se de que a palavra espírito tem sua raiz etimológica no latim spiritus, que significa respiração ou sopro, e que sua espiritualidade está na arte de respirar. Então vamos ver esse vislumbre que a ciência nos apresenta. A respiração. Quando respiramos, fazemos mais do que oxigenar nosso sangue. Na prática de respirar, ativa as células da mesma forma que é um método de energizá-las, com o propósito de estimular ou ativar nossas células para adquirir conhecimento. Respirar é um processo alquímico. Em um nível molecular, engajamos em uma troca complexa, absorvendo não apenas O2, mas também inúmeros íons e partículas que ressoam com as nossas frequências do universo ao nosso redor. Essas frequências sutis e muitas vezes imperceptíveis interagem com o campo biomagnético do corpo, criando uma conexão com a vasta rede energética do universo. Sabemos que o universo contém uma vasta rede energética. Né? E segundo a neurociência nos traz de que técnicas avançadas demais mostram que durante estados profundos de meditação, o cérebro produz padrões únicos de atividade. A glândula pineal se torna particularmente ativa. Não podemos ver mais. E a biologia moderna? Ela nos ensina sobre a respiração celular, onde as células convertem oxigênio e nutrientes em energia. Então, nas profundezas de nossa estrutura celular, onde as mitocôndrias brilham intensamente, o oxigênio alimenta as chamas da vida. Interessante, né? Que está uma mitocôndria que converte oxigênio e nutrientes em energia. Podemos ver o poder da nossa respiração. Né? E as culturas antigas pareciam compreender intuitivamente essas conexões. Os egípcios reverenciavam o Ankh, um símbolo que representava para eles a chave da vida e do conhecimento. O Ankh reflete a forma do tórax, preenche a cavidade torácica, onde estão nossos pulmões e, por extensão, nossa respiração. Por representar a chave da sabedoria através da arte de respirar. O Ankh nos propõe que a sabedoria não é algo externo a ser buscado, mas intrínseco, que faz parte do que constitui a essência, a natureza de algo, que é próprio de algo inerente, algo que é unido a você, inseparável por natureza, e que a dependência é o amor. Lindo, né? Então, a respiração segundo a ciência e segundo Jesus, tanto a ciência quanto Jesus nos mostram a importância da respiração e da meditação. Podemos ter atos nocivos à nossa extraordinária glândula pineal, meditando pela manhã, pois a luz do dia faz com que a glândula pineal secreta e produza serotonina, já que é o hormônio responsável pelo nosso humor, e também outros hormônios necessários para que tenhamos o melhor dia em nossas atitudes divinas. Então, em seu silêncio, mas não na ausência de sono, e sim no espaço sobre as sequências mais sutis que podem se manifestar. Ao meditar na ação, sincera, profunda, tranquila, com pensamentos positivos, reverência, compreensão, a arte de respirar te fornece um poder transformador, energizando suas células e ativando sua glândula pineal, energizando nossos cristais e liberando nossa química de glândula diferencial, o DMT, nos conectando espiritualmente, deixando de lado nossos desejos do ego e satisfazendo nossos desejos internos. Na oração preferida do nosso mestre, de que não a nossa vontade, mas que a vossa seja cumprida. É
que espiritual. Entende? Então, na respiração, ao você meditar na ação, sincera, profunda, tranquila, com pensamentos positivos, reverência e compreensão, a arte de respirar te fornece um poder transformador, energizando suas células e ativando sua glândula pineal, energizando nossos cristais e liberando nossa química de glândula diferencial, o DMT, que é o dimetiltriptamina, nos conectando espiritualmente, deixando de lado os nossos desejos do ego e satisfazendo nossos desejos internos na oração preferida do Mestre, de que não a nossa vontade, mas que a vossa seja cumprida. É onde você começa, né, ao tangível conectar o intangível. Matéria criar espírito, que farei uma outra apresentação, né, mais detalhada disso, mas é lindo. Acredito que essa ativação de nossa glândula pineal não seja a solução dos problemas de mudanças massivas que as pessoas buscam em sua vida, mas que possamos sim termos uma expansão de consciência kármica e espiritual, em seu entendimento do que você precisa mudar e melhorar através dessa recepção espiritual, com sua química de glândula diferencial. Né? Nós temos a percepção de que nós devemos mudar, né, para melhorar a nós mesmos, né, que é orar e vigiar, né? Vigiar a vida do vizinho, né? Orar e vigiar os nossos comportamentos para que possamos melhorar e tal, né? E o documento 91, seção 7, nos diz: o misticismo, como técnica para o cultivo da consciência da presença de Deus, é, em si, totalmente louvável, mas, quando leva ao isolamento social e culmina em fanatismo religioso, tal prática não é senão repreensível. E muito frequentemente, aquilo que os místicos sobreexaltados consideram inspiração divina não passa das exaltações do profundo da sua própria mente. O contato da mente mortal com o agitador residente, embora frequentemente favorecido pela meditação devotada, é com mais frequência facilitado pelo serviço sincero e de coração da administração não egoísta aos nossos semelhantes. Por isso, tem que ser sincero, né, e de administração não egoísta aos nossos semelhantes. Então, o documento nos revela que, no misticismo, como técnicas para o cultivo da consciência da presença de Deus, e que o contato da mente mortal com o ajustador residente, embora frequentemente é favorecida pela meditação devotada, é com mais frequência ainda facilitado pelo serviço sincero e de coração da administração não egoísta aos nossos semelhantes. Então, mais uma vez, nos mostrando a importância da meditação devotada, sincera e não egoísta. Documento 110. Segue mais um documento onde nos revela que nós, em nossos motivos e as nossas decisões, as vossas determinações cheias de fé e os vossos desejos supremos constituem, sim, uma cooperação real e efetiva, e que vós podeis aumentar conscientemente a vossa harmonia com o ajustador do pensamento. Aqui está o documento 110, seção 3. Vós não deveis encarar a cooperação do vosso ajustador como um processo especialmente consciente, pois não é, mas os vossos motivos e as vossas decisões, as vossas determinações cheias de fé e os vossos desejos supremos constituem, sim, uma cooperação real e efetiva. Vós podeis aumentar conscientemente a vossa harmonia com o ajustador. Digo, quando me diz que podemos, né, aumentar conscientemente a nossa harmonia com o ajustador. E aqui o documento 110, seção 3. O êxito do vosso ajustador na tarefa de pilotar-vos durante a vida mortal e de alcançar a vossa sobrevivência depende não tanto das teorias das vossas crenças, mas mais das vossas decisões, das vossas determinações e da consciência e firmeza da vossa fé. Todos esses movimentos de crescimento da personalidade tornam-se influências poderosas a ajudar o vosso avanço, porque vos ajuda a cooperar com o ajustador e auxilia-vos a deixar de resistir,
ajustadores do pensamento têm êxito ou aparentemente fracassam nas suas tarefas terrestres, no mesmo grau em que os mortais têm êxito ou fracassam na cooperação com o esquema por meio do qual eles avançarão na trajetória ascendente da realização de alcançar a perfeição. O segredo da sobrevivência está envolto no desejo humano supremo de ser semelhante a Deus e na consequente vontade empenhada no ato de fazer e de ser todas as quaisquer das coisas essenciais à maestria da realização final desse desejo. Esse documento nos diz que o êxito do vosso ajustador na tarefa de pilotar-vos durante a vida mortal e de alcançar a vossa sobrevivência depende não tanto das teorias das vossas crenças, mas mais das vossas decisões, das vossas determinações e da constância e firmeza da vossa fé. E que todos esses movimentos de crescimento da personalidade tornam-se influências poderosas a ajudar o vosso avanço. Então, essa apresentação tem o propósito de compartilhar essas informações que nossos ancestrais nos deixou, que o livro gerante nos revelou e que a ciência vem nos revelando no dia a dia. Nosso poder interno de nossa receptividade espiritual, o nosso ajustador do pensamento, aonde? Em nossa supraconsciência, através da nossa química de glândula diferencial. Temos a imagem de Jesus meditando, né, na sua respiração sincera. Então, mais um documento aqui, o documento 195. O documento 195, seção 9, nos diz: mas o cristianismo paganizado e socializado permanece na necessidade de um novo contato com os ensinamentos reais de Jesus, não comprometidos por concessões, pois eles definham na falta de uma nova visão da vida do Mestre na Terra. Uma revelação nova e mais plena da religião de Jesus está destinada a vencer no império de secularismo materialista e a derrotar uma corrente mundial de naturalismo e mecanicista. Urante está agora agitada e à beira de uma das suas épocas mais assombrosas e encantadoras de reajustamento social, de estimulação moral e de iluminação espiritual. Esse documento nos revela que há uma necessidade de um novo contato com os ensinamentos reais de Jesus e que Urante está agora agitada e à beira de uma das suas épocas mais assombrosas e encantadoras de reajustamento social, de estimulação moral e de iluminação espiritual. Para finalizar, o documento 2, a natureza de Deus. O documento 2, seção 7, nos diz: o desafio religioso desta época é dirigido àqueles homens e àquelas mulheres que, pela sua visão ampla e voltada para o futuro, e pelo discernimento de sua luz interna, ousarão construir uma nova e atraente filosofia de vida, partindo dos conceitos modernos, sutilmente integrados da verdade cósmica, da beleza universal e da bondade. Então, sabemos que em momentos assombrosos é que acontecem as revelações que devem ter um impacto positivo para toda a humanidade. E vocês, homens e mulheres, que no desafio religioso desta época, que através de sua visão ampla e voltada para o futuro, e pelo discernimento da sua luz interna, ousarão construir uma filosofia de vida partindo dos conceitos modernos sutilmente integrados da verdade cósmica, da beleza universal e da bondade divina. Então, meus amigos, está aqui o desafio religioso para vocês, né? Homens e mulheres de visão ampla, voltada para o futuro e com discernimento da sua luz interna, né? Que ousarão aí construir uma nova e atraente filosofia de vida. Então, esse desafio religioso fica para vocês, meus amigos e minhas amigas. Para nós, né? Que temos uma visão voltada para o futuro. Então, espero que essa revelação os ajude junto às suas extraordinárias glândulas e que colabore com os seus discernimentos da sua luz interna. Super gratidão pela respiração sincera e de que na oração favorita do vosso Mestre, não a nossa vontade, mas que a vossa seja cumprida. Amém. Gratidão.